Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado Julgamento, Céu ou Inferno. Com esse título, vamos tomar um tempo para entender, mais uma vez, o valor da graça de Deus, pelo qual Ele nos permite entrar no eterno reino dos céus. Quando pensamos no inferno, nós pensamos de um jeito indiferente. O inferno é um lugar de tormenta onde as pessoas sofrem na fornalha ardente para sempre. Sempre falamos sobre o inferno, mas raramente entendemos o quão dolorosa a tormenta deve ser. Ao entender o quão dolorosa a tormenta do inferno é, eu espero que vocês e eu entendamos mais uma vez a grande graça da expiação de Deus que nos resgatou. Eu gostaria de compartilhar uma fragrância de Sião com vocês. Recentemente, eu assisti um documentário sobre a SDRC, ou Síndrome da Dor Regional Complexa. Eu pude imaginar como será dolorosa a punição quando as almas que pecaram forem lançadas no lago de fogo e enxofre, no dia do julgamento. Além disso, pude sentir que o perdão de pecados, a salvação e salvar uma alma da punição do inferno são realmente uma grande e profunda bênção de Deus. SDRC é uma doença rara e incurável que causa severa dor ao redor do ferimento e é descrita como a pior dor que um humano pode sentir. É uma doença aterrorizante que causa dor comparada com a dor do parto, ou com a dor de uma parte do corpo sendo queimada ou amputada. A gravidade da dor que as pessoas sentem podem ser medida em uma escala de dor que vai de 1 a 10. Na parte de baixo da escala, fica leves dores de cabeça, dor muscular e dor crônica nas costas. Então, em seguida vem a dor sentida durante a quimioterapia. Há a dor de ser atingido em um ponto de pressão e ficar sem respirar. A dor do parto natural, a da amputação de um membro e a dor mais severa, a dor de ser queimado com fogo. A SDRC cria a sensação de ser cortado ou queimado, o que causa a pior dor que os humanos podem sentir. E é a doença mais terrível que os humanos podem sofrer. Já que a causa dessa doença ainda é desconhecida, não há remédios ou tratamentos conhecidos que possam curá-la. O objetivo do médico é tratar os sintomas, aliviando a dor. A doença se desenvolve quando o sistema nervoso autônomo é danificado depois de um acidente, como um acidente de carro ou até por um machucado leve, como torcer o calcanhar. Isso significa que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Já que os pacientes sofrem de severa dor, eles preferem amputar a parte do corpo onde sentem a dor. Porém, já que a dor está no sistema neural, mesmo que eles amputem, ainda terão a sensação da dor. O documentário mostrou pacientes aplicando, sobre a área da dor, poderosos adesivos ou pomadas para aliviar a dor a cada manhã. Os pacientes descrevem a dor da aplicação do adesivo ou pomada como a de ser cortado com uma lâmina de barbear. Eles suportam a dor temporária mordendo uma toalha ou fechando os olhos com força, porque eles sabem que se não fizerem isso, sofrerão muito mais. Alguns pacientes são submetidos a uma cirurgia para implantar um dispositivo que descarrega um estímulo elétrico redutor da dor nos nervos, ou implantam uma válvula em seu corpo para injetar morfina direto na área da dor.
Mesmo que eles se preparem, a dor ainda vem inesperadamente. E quando ela vem, nada funciona. Sentindo como se fossem atingidos por um machado, eles ficam em agonia ao ponto de desmaiar. Eles tentam suportar, respirando fundo, mas a dor parece que nunca vai embora. A dor surge várias vezes ao dia e normalmente dura de 10 a 30 minutos. Os pacientes não têm escolha, a não ser esperar que passe. Os pacientes dizem que o maior desejo é que a dor extrema passe em 30 minutos. Se não passar, eles têm que ir à sala de emergência para tomar uma injeção cara. Um paciente foi levado para o pronto-socorro no dia anterior e foi trazido de volta. Em agonia, ele disse: "Eu quero amputar minha perna." Ele perguntou: "Quando essa dor do inferno vai terminar? Estou sofrendo desse jeito por 4 anos. E a dor não melhora nem um pouco. Ela piora cada vez mais. Eu estou exausto e com medo." Pacientes com sintomas severos descrevem a sua dor de várias formas. Um homem de 40 anos descreveu a dor como se todas as articulações de sua perna estivessem sendo cortadas lentamente e à força com uma longa faca de açougueiro. E a dor de ser queimado não é como a de uma queimadura superficial, mas é a sensação de ser consumido pelo fogo. Além disso, enquanto sofrem com dor, eles se machucam ao ponto de sangrarem, mas eles não percebem a dor, porque estão suportando algo muito pior. O diretor do programa perguntou a um deles: "Por que você tem tantas cicatrizes no braço?" O paciente disse: "Depois que a dor começa, eu aqueço uma moeda, a seguro com uma pinça e coloco ela em cima de onde dói, esperando que pare a dor." Ele acrescentou que as outras cicatrizes são de cortar o seu braço com uma lâmina afiada, esperando que isso pudesse parar a dor. Um paciente jovem de 25 anos disse: "Ninguém pode entender essa dor. Só quem sente pode entender como é. Somente eles sabem quão profunda e forte é a dor." Vendo como os pacientes com SDRC vivem em uma dor perpétua todos os dias e desejam se libertar dessa dor, mesmo que por um pouco, eu aprendi a definição de dor. E também senti mais ainda o quanto eu merecia ser punido no inferno com um fogo que nunca se apaga, por causa do pecado imperdoável que eu cometi no céu. Eu imagino onde eu estaria e que tipo de vida eu teria se o Pai Celestial e a Mãe Celestial não tivessem me salvado pelo seu sacrifício e amor. Eu fico arrepiado sempre que eu imagino viver uma dor excruciante, como a de um paciente espiritual de SDRC sofrendo no inferno. Pelo menos, a dor dos pacientes de SDRC pode ser reduzida um pouco com analgésicos. Porém, como podemos ver na parábola do homem rico, nem mesmo uma gota de água é dada para matar a sede daqueles que estão no inferno. Pensando nisso, eu pude entender como somos abençoados por poder nos arrepender e limpar os nossos pecados na terra. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo.
Eu sou grato por ter entendido como o inferno é doloroso. Já que Deus perdoou todos os pecados que eu cometi no céu, ao derramar o seu precioso sangue, eu guardarei a nova aliança mais sinceramente de agora em diante. Eu agradeço a Deus por perdoar todos os nossos pecados e por nos libertar da punição do inferno. Eu não serei ingrato ou uma pessoa tola que é punida por tratar o sangue da aliança como algo profano. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu vi e ouvi essas palavras muitas vezes. Esse versículo descreve a dor do homem rico. Mas eu não sabia o quanto ele tentou encontrar uma maneira de se libertar da dor do inferno. Eu sabia, superficialmente. Depois de aprender sobre a dor causada pela SDRC, agora eu posso entender em meu coração a dor do inferno. Agora é o tempo em que Deus está derramando sua infinita misericórdia e graça como uma catarata, removendo o sofrimento e a dor causada pelos nossos pecados. Eu quero me tornar um filho de Deus, que não perde tempo, mas que recebe o Espírito Santo que Deus está dando para todos nós. Eu imagino como a Mãe Celestial deve ter se sentido, sabendo que seus filhos que pecaram no céu sofreriam a punição eterna? A Mãe Celestial deve ter sofrido em seu coração a SDRC espiritual, causada pelos pecados dos seus filhos, e essa dor deve ter sido como o próprio inferno. Mãe Celestial, a Senhora considerou esse filho tolo como tudo para si. Por favor, me permita entender o seu amor, para que o reino de Deus esteja sempre em meu coração. Éramos almas deploráveis que foram condenadas a viver como pacientes de SDRC no inferno. Mas, Mãe Celestial, a Senhora nos libertou da dor eterna ao nos curar com seu amor. E nos permitiu viver no eterno reino dos céus, repleto de alegria e felicidade. E realmente dou graças à Senhora. Pai e Mãe Celestiais, obrigado por me salvar. Eu os amarei para sempre. Hoje, a razão de eu ter lido essa fragrância de Sião a vocês é porque é dito que a pior dor que os humanos podem sentir é a dor de ser queimado. Em uma escala de dor, que vai de 1 a 10, a dor mais extrema é a dor de ser queimado com fogo. Eu acho que é por isso que Deus disse na Bíblia: eles serão atormentados no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Estávamos em uma situação inevitável do eterno sofrimento e morte. Mas Deus expiou os nossos pecados e nos salvou, ao nos dar o seu santo corpo para ser crucificado e morrer na cruz. Quando reconhecemos que Deus fez isso por nós, nunca devemos tomar levianamente a graça que recebemos de Deus. Eu soube que histórias de pessoas que sofrem dessa síndrome apareceram na TV. Elas dizem que a dor é tão severa que elas querem amputar seus braços e pernas. Elas sofrem de depressão porque elas sempre sentem dor e não conseguem dormir. Não há como elas se libertarem da escravidão da dor. Nossa vida nessa terra é momentânea. Em algum momento devemos deixar essa terra. Virá o tempo em que tudo parará. Mas e a dor do inferno? A dor no inferno não pode ser comparada com a dor da SDRC nessa terra. Ela nunca acabará. Irmãos e irmãs,
Quando pensamos sobre isso, como podemos dizer que a salvação de Deus é mesquinha? E como podemos considerar o valor da nossa salvação levianamente? Já que o inferno com certeza existe, Deus não veio em carne apesar de todas as ridicularizações e escárnios das pessoas, e pregou as palavras da verdade para salvar uma alma a mais, para que ninguém caia naquele lugar? Vamos ver as palavras de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para onde eles irão, se não puderem entrar no céu? O único lugar que resta é o inferno. Deus disse que todas as pessoas enfrentarão o julgamento depois da morte. Nesse momento, elas irão para o céu ou para o inferno. O caminho para o céu é se esforçar todos os dias para compreender qual é a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade. Não devemos sempre viver assim? Porém, não importa o quanto os pacientes de SDRC descrevam a sua dor, as pessoas não conseguem entender. Uma pessoa na entrevista disse que ninguém, além dele, poderia entender como é a dor. Ninguém, nem seus pais ou irmãos, podem saber como é dolorosa. Eles veem que ele está com dor, mas mesmo que ele tente explicar para eles várias e várias vezes, já que eles não sentem a dor diretamente, eles se cansam de ouvir sobre isso. Não é por isso que Deus veio a essa terra em carne, para nos ensinar o caminho para o céu? Deus disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ver o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está no céu. Então, se Jesus diz a eles para se afastarem, por que eles não estão qualificados para entrar? Para onde eles vão? Quando pensamos na dor que deveríamos ter sofrido no inferno pela eternidade, não devemos ser tolos e tomar levianamente o valor do céu e da graça de Deus de nos salvar. Nosso pai e nossa mãe deixaram a sua glória celestial, seus tronos para trás, e vieram a essa terra apenas com a determinação de salvar seus filhos da dor do inferno. Nossa vida é momentânea e curta. Deus disse, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. E até mesmo isso passa rápido. 10 anos, 20 anos e 30 anos passam num piscar de olhos. Essa é a nossa vida. É por isso que Deus nos disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, façam a vontade do Pai e venham ao céu a qualquer custo. Deus enfatizou que aqueles que praticam a iniquidade nunca entrarão no céu. Por isso, devemos guardar a verdade da nova aliança que Deus nos deu para nos salvar e andar em direção ao eterno céu. Vamos ver a parábola que Jesus deu sobre o céu e o inferno. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Como eu li para vocês antes, é dito que a dor mais extrema que uma pessoa pode sentir é a de ser queimado com fogo. Através da parábola do homem rico que foi para o inferno, Jesus explicou que a dor no inferno é o tipo de dor mais extrema e que não pode ser comparada a nenhum outro tipo de dor dessa terra. Vamos continuar no versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Embora o homem rico tenha ouvido muitas pessoas falarem do céu e do inferno, ele ignorou o que elas diziam, duvidando: esse lugar realmente existe? Porém, quando ele morreu, ele experimentou a dor do inferno e implorou por uma gota de água para refrescar a sua língua. Isso não significa que não é possível encontrar nem um pouco de alívio no inferno? Irmãos e irmãs, Deus nos salvou dessa dor. Já que o inferno é esse tipo de lugar, Deus não veio a essa terra e disse várias vezes: creiam em Deus? Vamos continuar no versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele pensou que as pessoas acreditariam se um morto voltasse à vida, fosse até eles e dissesse: o céu e o inferno realmente existem, por isso não vão para o inferno, onde serão atormentados. O seu irmão me pediu para entregar essa mensagem a você. Mesmo se isso acontecesse, eles aceitariam? Deus disse que eles não aceitariam. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos e irmãs, Jesus veio a essa terra e nos ensinou que tal lugar doloroso como o inferno existe, e que o eterno reino dos céus, onde podemos ser confortados nos braços de Deus, também existe. Quando a nossa vida na terra terminar, todos serão convocados por Deus. Nesse dia, será decidido se vamos para o inferno ou para o céu. Não devemos ir para o céu? Para entrar no reino dos céus, não estamos agora guardando os cultos, orando e pedindo a Deus pelo perdão de pecados e nos esforçando para pregar as boas novas para todas as pessoas? Nossa vida na terra é realmente temporária. Nossa vida passa rapidamente. Porém, já que Deus Pai e Deus Mãe nos amam muito, foi dada a nós a oportunidade única de receber a salvação e entrar no céu. Por isso, damos graças e glória a Deus. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Os falsos profetas e aqueles que os seguem serão atormentados de dia e de noite
pelos séculos dos séculos. Versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, o que acontecerá com ele? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não somos gratos a Deus por nos batizar e escrever nossos nomes no livro da vida? Já que as pessoas do mundo não sabem disso, mesmo que preguemos a verdade a elas várias vezes e peçamos que elas sejam batizadas, elas não ouvem e duvidam. O mundo espiritual existe? Irmãos e irmãs, nenhum paciente com SDRC pensava que eles sofreriam dessa síndrome. Nenhum deles imaginou isso. Mas, de repente, eles tiveram. Alguns com 20 anos, outros com 30 anos e ainda outros com 40 anos. Foi aí que eles entenderam como era boa e feliz a vida que eles tinham antes de estar na dor. Nessa terra, não tem jeito de aliviar essa dor. Vamos para o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Eles foram julgados de acordo com o quê? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. As ações que tomamos, a fé que tivemos e os esforços que fizemos para receber o perdão de nossos pecados, enquanto vivemos nessa terra, o que acontecerá com essas coisas no livro da vida? Tudo está registrado. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Deus diz outra vez, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deve haver dezenas de milhares de pessoas sofrendo de SDRC só nesse país. Quando ouvimos suas histórias, isso nos faz pensar: como alguém pode viver com essa dor? É por isso que Deus prometeu vir a essa terra pela segunda vez, para nos salvar da dor do inferno. Vamos confirmar isso mais uma vez, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Para onde iremos se falharmos em receber o perdão de pecados? Iremos para o inferno. É por isso que Deus veio em carne e nos prometeu o perdão de pecados, através da Páscoa da Nova Aliança. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa nova aliança é derramada por vós. No capítulo 9, versículo 27, está escrito: E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quando Deus veio a essa terra pela primeira vez, como os israelitas trataram Deus que criou a todos eles? Sempre que o viam, eles o ridicularizavam. E sempre que Jesus pregava a eles se opunham a ele. Eles, por fim, o acusaram de fazer mais mal do que 2 ladrões. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, açoitaram-no, cuspiram nele, bateram em seu rosto e o colocaram para morrer na cruz. Eles fizeram tudo isso sem saber da dor que sofreriam no futuro. Essa oportunidade de se arrepender termina nessa época. Não há mais obra de redenção depois da época do Espírito Santo. Vamos pensar sobre a graça de Deus mais uma vez. E sempre agradeçamos a Deus por vir pela segunda vez e sofrer nessa terra por nós. Devemos obedecer à verdade da nova aliança
que Deus nos deu e ser unidos com os nossos irmãos e irmãs, nossa amada família de Sião. Fazendo isso, vamos receber uma rica boas-vindas no eterno reino dos céus. Antes do dia do julgamento chegar, as pessoas estão diante de uma estrada com duas direções, entre entrar no céu ou ser enviado ao inferno. Eu peço que vocês guiem todas as pessoas ao céu, ao mundo que transborda de amor e felicidade. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.